Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui um resumo de quais são os documentos iniciais, os documentos básicos para que você consiga um trabalho em Portugal e até mesmo realizar compras, financiamento, enfim, iniciar a sua vida civil em uma forma geral. Eu também quero abordar alguns assuntos que são delicados quanto à obtenção de alguns documentos e algumas estratégias para que você suprima isso, que você consiga superar toda essa problemática. Quando um órgão público negar algum documento, o que você pode fazer, tá bom? Sai daí não. Vamos lá, pessoal, de forma bem simples e objetiva, a gente já vai entrar para a lista. Inclusive aqui no final eu vou deixar aqui alguns links com alguns modelos de petições que te auxiliem a requerer ali algum documento que esteja sendo negado aí, que seja direito seu e esteja sendo negado, tá? E para você poder usar esse documento, você precisa assistir o vídeo até o final para entender como você vai encaixar isso na sua história, tá? Porque cada caso é um caso, mas aqui vai ter gratuito isso para que você consiga fazer esse contato aí com esse órgão que esteja negando, tá bom? Mas antes disso, eu preciso que você curta, compartilhe esse vídeo aqui, se inscreva, ativa o sininho para você receber aí as notificações, tá bom? Me dá esse apoio aí, você me ajuda muito quando faz isso. Uma outra coisa também que eu queria avisar é que a gente tem aqui o nosso blog, migrar.org, sou colunista no blog já. Quando esse vídeo for aqui no ar, provavelmente já vai ter os nossos primeiros artigos e em breve eu vou colocar ali uma seleção, uma vaga, algumas vagas para colunistas, para que você possa escrever sobre as suas experiências em Portugal, colocar ali fotos, imagens, comparativos, as suas dificuldades. Em breve também, se Deus quiser, nós vamos abrir um fórum ali para que a comunidade ela venha interagir com mais tranquilidade, com mais ferramentas, não só esses grupos de WhatsApp. Fórum não, fórum é mais tranquilo, ali a gente consegue estancar determinado conteúdo, enfim. Mas todo esse progresso, esse processo, ele vai levar um tempo e você pode ali ser um dos primeiros a me ajudar a iniciar isso totalmente gratuito, é só você clicar aí e ler um pouco mais também sobre esse. Tem muito link bom aí, não deixe de ver os links na descrição não, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. O primeiro documento que você precisa, e antes de eu falar dele, eu preciso deixar claro, né? Você que quer imigrar para Portugal de forma legal, tá? Tudo que eu vou falar aqui não serve para pessoa que pretende, por exemplo, entrar em Portugal para trabalhar, mas ela entra sem visto, né? Ou você, na verdade, entrou por outro país, se aplicou para outra determinada situação naquele país lá e vai para Portugal trabalhar, não. Isso aqui é para quem quer fazer certinho, tá? E agora, não sei se vocês, né, estão acompanhando, se não acompanharam, olha os outros vídeos no canal. Hoje, quem entra com visto e tem um NIF, que é o primeiro documento que eu vou falar, na primeira semana, nos primeiros 10 dias já consegue a residência aí. E sobre essa diferenciação de AR da CPLP, AR tradicional, tem vídeos aqui no canal sobre isso também, tá? Eu não vou me alongar aqui porque não é o objetivo do vídeo. Mas, olha, a AR do CPLP, mais uma vez, a minha opinião é que ela vale muito a pena, é muito mais rápido, você vai entender por quê ao longo desse vídeo também. Mas vamos lá. Então, o primeiro documento, né, que é muito importante que você tenha para conseguir exercer todas as atividades da sua vida em Portugal é o NIF, o Número de Identificação Fiscal. Sem ele, você não consegue fazer praticamente nada em território português, tá? É como se fosse um CPF. Então tá, para você obter esse número de forma bem simplificada, né? Tem outras formas de fazer isso, mas são mais tortas, mais difíceis, mais informação, mais complicação. Mas eu quero te ajudar, quero resumir. Se você quer um NIF, procure um representante fiscal. Você precisa de um representante fiscal. Então, com esse representante fiscal, você vai até as finanças, você pode fazer presencialmente. Quando você faz presencialmente, às vezes é mais rápido, de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias às vezes sai, dependendo ali da onde você estiver. A outra forma é por procuração. Quando você procura um representante fiscal para ser seu procurador, quando ele entra, ele pode fazer isso online, tem duas formas. Ele pode colocar que o seu endereço é ainda no Brasil, nesse caso você não vai receber aquela senha, né? Você receberia uma senha para poder acessar o site das finanças, etc. E a outra forma, ele recebe isso no domicílio dele, como se você fosse o domicílio dele, e te passa essas credenciais. Por conta aí da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto em relação ao Brasil quanto à Europa de uma forma geral e em Portugal especificamente, os advogados, alguns não estão fazendo isso. Eles estão colocando o endereço do Brasil, não vai chegar essa senha no Brasil. Quando a pessoa chegar em Portugal, vai pegar a residência dela, agora com a RDCPLP, né, inclusive é muito mais rápido, ela vai até as finanças e informa qual que é o endereço ali, com atestado de morada. Em breve nós vamos falar sobre isso também, como conseguir esse atestado de morada, nós vamos chegar lá, mas por enquanto a gente está falando do NIF. Então a gente tem essa possibilidade de você fazer presencialmente, fazer para o procurador ele te domiciliando ou e simplesmente informando o seu endereço, tá? Então a gente tem esses 3 caminhos, esses 3 caminhos estão corretos, não tem nada de errado nisso. O que você não pode é comprar, né, esse serviço de quem não pode te vender, tá? Quem faz isso, quem vende esse serviço sem habilitação necessária, pratica
procuradoria ilícita, tá bom? Não pode. É só advogado e solicitador que pode oferecer esse serviço. Ok, então vamos supor que você contrate um advogado, aí ele cobra aí de 50 a 150 euros. Esse vai ser mais ou menos o valor que você vai gastar para conseguir o seu número de identificação fiscal. Você consegue fazer isso ainda no Brasil, tá? Ainda no Brasil. Entretanto, né, boa parte dos escritórios ele não vai querer fazer o NIF se você já não tem um visto de residência que te permita chegar em Portugal e trabalhar, ou se você não é empreendedor, você está querendo expandir o seu negócio, alguma coisa do tipo. Então tem que entender melhor a história, justamente para a gente não fazer NIF para pessoas que, por exemplo, querem entrar como turistas no Brasil. Não tem como, isso vai ser até negativo. Tem pessoas que às vezes até deportadas por causa disso, porque chega na hora de imigração, já mostra o NIF, ele está indo como turista, quer NIF para quê? Se é turista, joga isso fora, não é assim não. Precisa fazer um NIF se você vai realmente imigrar a Portugal para trabalhar, né? E você quer chegar a Portugal certinho, então você já, assim que sair o seu NIF, o seu visto, você já pode, por exemplo, pedir o NIF. Então quando você chegar em Portugal, a primeira coisa que você faria era entrar na plataforma da CPLP. Essas informações, pessoal, eu estou passando hoje, a gente está em maio de 2023, não sei se 2024 vai estar assim, as coisas mudam muito, mas hoje é assim que está funcionando e isso ajuda muito, porque é muito célere. Então você chegou em Portugal com um visto válido, você vai entrar na plataforma, vai explicar ali qual a data que você entrou, você vai preencher o formulário, ó, eu entrei na data tal, o endereço que eu estou é tal, não precisa hoje, não está precisando de colocar comprovante de endereço, nada, só informar, né, onde você está, o rosto, a casa do amigo, onde você estiver, e você vai colocar uma foto do seu passaporte e também, né, do seu visto. Depois que você faz isso na plataforma, você vai passar para a próxima aba e vai emitir o DUC, é um boleto. Para você emitir esse boleto, você vai precisar do seu NIF. Então você vai colocar o seu NIF ali, você vai emitir esse boleto, você vai esperar 48 horas, 2 dias, vai pagar esse boleto e em até 3 dias vai sair nessa mesma plataforma a sua residência. Pronto. Agora você já é residente. Quais são os próximos documentos que você precisa, por exemplo, então, para ser contratado, para você exercer sua vida, abrir uma conta bancária? Geralmente, tanto as empresas privadas quanto as públicas, depois que você é residente, as coisas facilitam um pouco, tá? Você também, agora não precisa de nenhum documento. Não, você precisa de todos os outros documentos que eu vou falar aqui. Isso vai te ajudar em vários momentos da sua vida. Mas se você seguir esse checklist, facilitar bastante, encurtar os caminhos. Então, depois que você tem um NIF, você tem que começar agora a procurar o quê? O seu atestado de morada e o seu NIS. Tá bom? O seu atestado de morada você consegue na junta de freguesia e o NIS você consegue na Segurança Social. O NIS você também já pode aplicar do Brasil, tá? Porque tá demorando um pouquinho para sair, quando a gente pede online. Presencialmente, algumas repartições não estão querendo fazer mais, estão falando só online mesmo, e eles estão demorando, eles perdem o número, é meio confusão. E esse aí você pode fazer sozinho, tá? Então, ainda no Brasil, você já pode pedir o seu NIS, né, com antecedência, fica de olho no e-mail, preferencialmente use Gmails. Cuidado de usar e-mail muito diferente, que às vezes não chega, dá problema, olha na sua caixa de spam, e depois que você pedir para você levantar esse número, você vai ter que ir presencialmente. Você vai conseguir, então, o seu NIF, o NIS você já pode pedir do Brasil, o NIF também você já conseguiria pedir do Brasil. Quando você chegar em Portugal, se você se planejar bem, a tendência é que com 1 semana, 2 semanas, você já tem pelo menos o NIF e o NIS, no máximo 2 semanas, se Deus quiser. E durante esse período, você já começa a espalhar todos os seus currículos, começa, né, a procurar trabalho. Se você vai empreender, depois que você tem residência, por exemplo, já abre nas finanças também as suas atividades para começar a emitir recibos verdes, começa a fazer o seu marketing do que você quer entregar, se você trabalha com digital, se você presta serviço, enfim. Você vai começar ali então a organizar a sua vida laboral, né? Se você precisa de trabalhar, onde você vai ficar. E se você trabalha, você é nômade digital, você trabalha no Brasil, tem empresa, enfim, também, você pode continuar trabalhando no Brasil, auferindo os lucros lá, e enquanto isso você vai organizando a sua vida. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre tributação também, tá? Porque isso aqui é muito importante. No começo, a grande maioria não vai ter esse problema por conta das margens, tá? Mas no futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso, é um pouco mais complexo. Vou tentar abordar um pouquinho sobre também a diferenciação dessa tributação nos Açores, na Madeira e Portugal continental, que é um assunto muito interessante, apesar de ser um pouco mais denso. Talvez aí nas próximas semanas até visite o Açores aí pra gente fazer uns vídeos legais, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Mas, de qualquer forma, então você tem ali o NIF e o NIS nessa primeira semana e agora você vai correr atrás do quê? Do seu atestado de morada. Gente, o atestado de morada, ele é um pouco problemático para ser conseguido, essa é a verdade. Ó, eu tenho aqui um requerimento de atestado de morada. Esse aqui é da Junta de Freguesia de Paranhos, tá? Foi um cliente que me enviou dizendo que está com dificuldade de conseguir, já tem até algumas semanas que ele me enviou. A Junta de Freguesia de Paranhos, por exemplo, ela está me pedindo uma série de documentos. Isso aqui é impresso, já é um padrão, né, que eles estão usando. Isso não é só essa freguesia, tem outras freguesias que também já estão adotando esse sistema. Entretanto, não são todas que vão usar isso aqui, outras vão solicitar outras coisas e algumas vão ser muito mais flexíveis ou rígidas. Depende do humor, do dia e do horário, tá? Coloque isso na sua cabeça, tudo depende do humor, do dia e do horário. O humor,
né, do atendente, do dia e do horário. Você nunca vai no final do expediente ou no comecinho. E também evite ir num dia que seja muito lotado. Eu sei, tem que planejar, estudar um jeito de conversar com a galera, né, dessas repartições, mas é mais ou menos isso. O humor é porque se ele estiver meio complicado, ele vai te complicar. E o dia é porque se for prestes um feriado, sexta-feira, quer dizer, então tudo isso é bom, sempre equilíbrio, né? É o caminho do meio, nem esquerda nem direita, caminho do meio. Então é mais ou menos isso aí que você tem que se planejar no momento de ir. Então você já chega assim mostrando um pouco de conhecimento, assim, ó, eu já trouxe aqui alguns documentos, eu peguei isso aqui no site, né, o atendente tal, por telefone me informou isso, por e-mail me informaram, eu já trouxe aqui as documentações e eu estou precisando disso urgente, eu gostaria que o senhor me ajudasse nesse sentido, eu vou pedir aí essa gentileza. Pronto, entregou lá os documentos, tá? Ele vai olhar, pode ser que invente uma coisa? Pode. Pode ser que ele te ajude? Pode, tá? Mas olha, a lista dessa, a que eu tenho aqui hoje, é isso aqui, ó. Requerimento da Junta de Freguesia de Paranhos. Então esse é o primeiro documento, eles vão te dar um formulário padrão. Depois, documento de identificação do requerente. Aí esse documento vai ser o BI, antigo BI ou o CC agora, mais novo. No caso do cidadão estrangeiro, deverá apresentar, além do requerimento dos documentos de identificação, um dos seguintes documentos. Então aqui não está na lista, mas o estrangeiro não tem CC e BI, né? Aí se o cara já é mais antigo, vai falar, você não pode. Já aconteceu, mas não, aí pode, não, esse aqui que é o meu documento de identificação, esse aqui, ó. É o que? É o seu passaporte e a minha residência, tá vendo? Essa aqui é a minha residência da CPLP e etc. Aí, até para isso tem uns outros vídeos aqui eu falando como que você constrói, né? E é bom você também ter um pedaço da legislação com o link, tudo certinho, para demonstrar em qualquer momento da sua vida, se a pessoa desconhecer essa residência, você demonstrar ela, tá? Aí, no caso do cidadão estrangeiro, deverá apresentar, além do requerimento e dos documentos de identificação, um dos seguintes documentos. Então, contrato de arrendamento registrado na autoridade tributária em nome do requerente com morada na freguesia de Paranhos, ou recibo de renda eletrônico em nome do requerente em morada na freguesia de Paranhos, ou fatura de água ou de energia em nome do requerente na freguesia, ou documento comprovativo de número de identificação de segurança social, o NIS, emitido pela Segurança Social em nome do requerente na freguesia. Gente, se você não tem nenhum desses documentos, você vai desistir? Não, você fala assim, olha, eu não tenho, mas eu tenho aqui duas pessoas, são testemunhas que eu estou aqui. Posso trazer uma carta delas assinada, às vezes com uma firma reconhecida? Será que a gente consegue fazer? Eu estou te perguntando isso porque eu conversei com um advogado, ele falou que seria possível. Aí eu estou perguntando se aqui os senhores aceitam, sempre com muita educação e cordialidade, mas mostrando que você tem um pouco de conhecimento jurídico. Então isso aí, se ele tiver de bom humor, claro, não pode ser, você vai fazer isso. Se você não, me dá aqui. Às vezes resolve, tá? Então, isso aqui, esse documento é um dos mais complicados de conseguir. Quem está me ouvindo aí, às vezes já chegou a 1 mês, 2 meses, talvez agora que está conseguindo esse documento, o que dificulta muito para você conseguir algumas coisas. Tem banco, por exemplo, que ele vai te complicar, ele vai te pedir, né, esse documento de freguesia. Ele não vai aceitar só um comprovativo do hostel, ele vai te pedir isso aqui, tá? Já tem outros bancos que vão aceitar, por exemplo, só ali o comprovante de onde você está, a sua própria carta convite com um endereço da pessoa. Então isso depende muito também do técnico bancário, que a gente está indo então agora para o próximo documento, que seria uma conta no banco. Você precisa de uma conta no banco portuguesa, precisa de uma conta no banco em Portugal, tá? Mesmo que você tenha a N26, que é alemão, você tem o Swiss Bank, que é o suíço, você tenha esses outros bancos digitais que o pessoal está usando muito agora, dependendo de como você fizer as suas transações, na hora de trocar de real para euro, você vai tomar muito prejuízo quanto à questão das taxas. No início, a Wise seria o melhor caminho, enquanto você não tem essa conta. Mas depois, a primeira coisa que tem que fazer é abrir essa conta e já jogar tudo do Wise para essa conta. E a partir dali, se você for usar um multibanco, for usar no débito, você vai ali ter descontos ou nenhum desconto, um desconto muito pequeno ou nenhum desconto, tá? Depende do seu pacote, de como vai fazer a sua relação com o banco. Então é muito importante você abrir e sem essa conta você vai ter dificuldades também para receber os seus valores quando você prestar serviço, porque seu IBAN não vai ser PT, isso pode ser um problema. A própria tributação, se você quiser trabalhar o seu score, ou enfim, é bom que você faça IRS. Questão de tributação a gente vai falar em outros vídeos, mas isso pode te atrapalhar. Então é muito importante que você corra atrás dessa sua conta bancária, para todas as finalidades, tá? Para trabalhar, por conta, você vai precisar de uma conta bancária. Então até então nós já falamos do NIF, do NIS, do atestado de morada, da conta bancária. O que mais nós vamos precisar? Nós vamos precisar também do seu número de utente. Esse número é muito importante. No passado, para quem tinha manifestação de interesse e precisava desse número, essas pessoas tinham uma grande dificuldade de conseguir isso, às vezes com o PB4 apostilado, por isso que tem essa lenda que precisa de PB4 apostilado, mas não precisa, é opcional. Não sei se eu cheguei a falar isso aqui nos vídeos, mas eu sempre escrevo artigos, meus clientes sempre estão explicando, né? Não é um documento obrigatório levar PB4 apostilado, nem tampouco mandar isso para o consulado
quando você está pedindo o seu visto, tá? Mas era o que em algumas repartições de saúde se pedia, você apresentava e eles conseguiam te dar esse número de utente. Mas hoje, com a residência, né, depois que você conseguir todos esses documentos aqui, não vai ser muito difícil você conseguir o seu número de utente, tá? E isso vai ser muito útil para você. Então, olha, esses são os documentos principais. Agora a gente tem aqueles suplementares que podem ou não ser exigidos de você. Então, por exemplo, o seu ensino secundário, né, o seu ensino médio em Portugal. Se você tem ensino médio no Brasil, né, ele não vale em Portugal, você precisa fazer essa convalidação. Para você fazer essa convalidação, você tem que trazer o seu diploma do ensino médio com história do ensino médio, com reconhecimento de firma e apostilado. Então pronto. Também a sua certidão de nascimento e casamento apostilada, também é muito importante você trazer com reconhecimento apostilado. É bom que seja de inteiro teor. São documentos que você já pode trazer do Brasil que vai te ajudar a averbar ali o ensino como ensino médio e o ensino secundário em Portugal. Agora, a gente tem um detalhe que é muito importante você se atentar em relação à continuidade disso. Se você tem ensino superior, às vezes não vai valer a pena você já apostilar um monte de documento, porque geralmente esses documentos eles têm validade, tá? Eles vão caducar, vão prescrever para aquele determinado órgão. Eu exijo que só tenha 3 meses de emissão, 6 meses de emissão. Então não vale a pena você sair apostilando um catatal de papel, gastando uma grana que não é barato, ter esse documento morto depois. Então, para essa etapa, é bom você ver o que aquela repartição ela vai te pedir para você ir sim correr atrás. E aí você já pode ter deixado uma procuração pública com alguém no Brasil para conseguir isso para você te mandar por correio, ficar mais barato. Você também pode, já do Brasil, olhar ali se a sua CNH está prestes a vencer, que se ela tiver um prazo legal, daria tempo para você chegar em Portugal e averbar para a sua carta de condução. Esse é o planejamento básico, NIF, NIS, utente, conta bancária, diploma do ensino médio, certidão de nascimento e casamento e também uma procuração pública para alguém te representar. Pronto. Agora você já está todo macetado, todo bisurado. O que você faz agora também antes de chegar em Portugal ou até mesmo quando você chegar? Você pode se planejar, né? Para quando você chegar você fazer isso. Agora é mesmo o que você vai trabalhar, como você vai se sustentar, né? Se você pretende trabalhar para alguém, se você pretende trabalhar por conta própria. Hoje em dia, pessoal, com a R do CPLP, não importa muito qual o tipo do seu visto, o fato gerador. Se você trocou para a R do CPLP, você já é residente, tá? E aí você goza de todas as prerrogativas. Você não precisa necessariamente, pelo menos a princípio, trabalhar para alguém, tá? Você mesmo poderia trabalhar para você mesmo. Né? Enfim, no começo é difícil, ninguém te conhece, mas se você tiver um pouquinho de conhecimento de internet, tráfego pago, etc., você consegue aí propagar o seu trabalho com um custo muito baixo e conseguir seus primeiros clientes, até mesmo de porta a porta, boca a boca, você consegue sim. Inclusive, eu estou pensando, deixa no comentário se você tem interesse, de fazer aqui uns pequenos vídeos sobre como conseguir ali, talvez, organizar o seu primeiro schedule, o seu primeiro cronogramas de atendimento, né? Conseguir fechar os seus primeiros clientes, independente da área, usando a internet. Eu acho que isso pode ajudar você, imigrante no início, a construir o seu website, sua primeira landing page e etc. Talvez isso pode te ajudar, não vou falar com tanta propriedade, não sou tão especialista, mas a minha esposa é especialista nessa área, ela mexe com isso. Então ela me dá umas dicas e eu até aplico isso no escritório, também pode te ajudar. Às vezes fazer uma renda extra ou até mesmo você conseguir trabalhar só com isso, né? Um exemplo, você é cuidador de idosos. Ao invés de você trabalhar para alguém, né, você pode você mesmo abrir sua companhia e trabalhar, né, nesse sentido. Obviamente você tem que procurar, né, o que é necessário, os documentos necessários, as licenças necessárias para a atividade que você pretende exercer. Algumas isso é muito tranquilo, é só mesmo abrir a atividade, outras você já vai precisar de credenciais. Então depende da sua área e isso você tem que se planejar com antecedência. Faça um mapa da região onde você vai ficar. Olha ali no Google Maps, anda nele, coloca o bonequinho, vai andando na rua, vê ali onde você vai, onde você pega os metrôs, quais são as linhas ali, faz um teste, joga aí no Uber quanto que é uma corrida do ponto X até o ponto Y. Do Brasil mesmo, você, tá, é aqui e tal, você consegue já ter um panorama, quanto você vai gastar, o que você vai fazer. Planejamento é tudo. Por fim, eu queria dizer, gente, imigração no início é muito difícil. Você não tem nada no outro país. Você não tem talher, as roupas, às vezes você vai reduzir, dependendo das malas que você levou. Você não tem um local fixo para ficar, para voltar, né, para descansar à noite, colocar a cabeça no lugar. Às vezes é tudo muito conturbado. Você está num lugar, daqui a pouco você já precisa ir para o outro. Então, assim, planejamento é tudo. Não se arrisque a ir para outro país sem planejamento financeiro. O planejamento financeiro é o mais importante. Porém, né, tão importante quanto ele, talvez até um pouquinho mais, é o planejamento psicológico. Você tem que ter um psicológico forte, tá? E se preparar para os desafios, né, que essa nova etapa ela vai te gerar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
Eu vou te pedir mais uma vez, não esquece de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, tá? No final aqui, então, dentro de todo esse panorama que eu falei, você consegue pegar esses links aqui com esses modelos de documentos e tentar ali requerer em determinada repartição o que você precisa. Eu já vou colocar o máximo de modelos possíveis que pode te ajudar a tentar solicitar de forma educada e cordial para que você, imigrante, né, chegou, não está conseguindo determinado documento, consiga adquiri-lo. Eu tenho clientes que já chegaram em Portugal desde novembro lá de 2022, quando a gente começou a fazer esse visto de procura de trabalho, né? Muitos clientes já estão chegando, já estão ali, alguns aplicando para residência tradicional, alguns tentando agendamento e outros já com a RDC-PLP. Muitos já empregados, inclusive tem uma cliente que conseguiu entrar em uma companhia de telemóvel, telefonia, não vou falar aqui o nome da companhia, o nome da cliente para resguardá-lo, mas fico muito feliz por esse sucesso dela, tá? Ela ter conseguido isso, uma vaga muito concorrida com muitos benefícios. Inclusive, se você está precisando de telefonia, me chama lá que eu vou passar o contato dela, ela pediu para indicar, tá, pessoal? Então é isso, vamos criar essa comunidade colaborativa aí no migrar.org. Não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e de marcar os sininhos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você ficou até o final, coloca ali hashtag até o fim, para eu saber que você ficou, que você está conectado aqui comigo, tá bom? Até mais.